Quando ouvimos falar sobre necromancia, a imagem que surge são os feiticeiros invocando os mortos através de rituais e cânticos obscuros. No entanto, longe do imaginário fantástico, as primeiras menções a essas práticas são documentadas com notável precisão. Um dos primeiros relatos literários vem da Odisseia de Homero, composta por volta do século 8 a.C., no Cântico 11, conhecido como Anéguia. Nele, o herói Odisseu, seguindo as instruções da feiticeira Circe, realiza um elaborado ritual às margens do mundo. Ele cava uma vala sacrificial e oferece uma libação de sangue de ovelhas negras aos mortos. O texto é explícito. Os espectros, incluindo o profeta Tireias, só ganham consciência e voz para profetizar após beberem o sangue sacrificado, estabelecendo uma fisiologia para o mundo espiritual. Séculos depois, a evidência arqueológica mais concreta surge com os papiros mágicos gregos, um conjunto de manuscritos dos séculos II a.C. ao V d.C. O mais notório, o papiro mágico grego de Paris, datado do século IV d.C., é efetivamente um manual prático. Nele, a liturgia de Mifras, ou a conjuração de Pitonisa, descreve com minúcia farmacêutica como preparar uma poção de cebola, mira e incenso, para induzir um estado visionário. O ritual detalha como invocar um deus assistente, um paredros, e entre outros poderes pode compelir um fantasma a responder perguntas verazes. Este não é um relato mitológico, mas uma receita para um praticante, indicando uma crença generalizada em uma tecnologia ritualística. Aqui, portanto, usaremos o conceito de necromancia estritamente como metáfora retórica para o empreendimento científico de investigar a morte. Se a antiga necromancia era um sistema de crenças que tentava impor vontade sobre o desconhecido, a ciência moderna busca compreendê-lo através de hipóteses testáveis e evidências replicáveis. Só que antes de entendermos o que é a morte, temos que definir o que é, biofísica, bioquimicamente, a vida. Do ponto de vista da termodinâmica, a vida é um sistema aberto e antientrópico por excelência. O físico Eugen Schrödinger, em seu seminal livro O que é a Vida, de 1944, propôs que os organismos vivos se mantêm afastados do equilíbrio termodinâmico, ou seja, a morte, ao exportar entropia para o seu ambiente, mantendo assim sua ordem interna. Em termos atuais, um ser vivo explora gradientes de energia livre, como a luz solar ou os alimentos, para sustentar sua complexidade contra a tendência universal à desordem. Em outras palavras, um ser vivo importa energia e matérias ricas em energia livre, como a luz solar ou alimentos, e exporta para o meio ambiente energia degradada e matéria de baixa qualidade, como calor e resíduos, construindo e mantendo assim a sua complexidade e ordens internas contra a tendência universal da desordem. Operacionalmente, a vida como a conhecemos se manifesta em sistemas que exibem propriedades como homeostase, metabolismo, crescimento, adaptação, resposta a estímulos e reprodução. A NASA, em busca de uma definição universal para a astrobiologia, a descreve como um sistema químico autossustentado capaz de sofrer evolução darwiniana. Pesquisas recentes em biofísica têm quantificado esse custo entrópico. Um estudo pivotal em England, no Physical Review Letters, sugere que sistemas materiais sujeitos a um fluxo de energia externa, como a luz solar, são estatisticamente tendenciosos a se reorganizar de forma a dissipar ainda mais energia. Sob essa lente, a vida não é um acidente, mas uma consequência quase inevitável da física de não equilíbrio, uma forma supremamente eficaz de dissipar gradientes de energia e gerar entropia. A vida então pode ser vista como uma estrutura dissipativa complexa, um redemoinho de ordem sustentado pelo fluxo constante de energia através do sistema. Mas sabemos que este processo, por mais sofisticado e aparentemente inevitável que seja, não é eterno, tem um prazo de validade. A própria maquinaria bioquímica que sustenta a ordem contém paradoxalmente as sementes de sua própria desordem final. O envelhecimento celular, na visão bioquímica, é um acúmulo de danos moleculares, como instabilidade genômica, encurtamento dos telômeros, alterações epigenéticas e déficit proteostático, que é o colapso lento e gradual da qualidade das proteínas, essenciais para todas as funções celulares, conforme detalhado nos Hallmarks of Aging, por Lopes Otten, na revista Cell.
A busca para entender e talvez um dia intervir nesse prazo de validade é o cerne da nossa necromancia moderna. Se a vida é um combate contra a entropia, a morte é o momento em que a batalha é definitivamente perdida. Na natureza, encontramos pistas vitais para decifrar os limites da longevidade. O vertebrado conhecido com a maior longevidade na Terra é o tubarão da Groenlândia. Estudos de datação por radiocarbono do cristalino ocular revelaram que estes animais atingem idades superiores a 400 anos, com alguns indivíduos podendo chegar aos 500 anos. Mas qual é o segredo bioquímico por trás da longevidade extrema? A resposta está na termodinâmica biológica. O ambiente gelado do Ártico, mantido próximo aos 0 graus Celsius, atua como um freio metabólico natural. Pela regra de Q10, para cada redução de 10 graus Celsius, as taxas metabólicas caem pela metade. Isto significa que todos os processos de desgaste molecular, desde a produção de radicais livres até o encurtamento dos telômeros, ocorrem em câmera lenta. Estudos genômicos recentes revelam que estes tubarões possuem adaptações únicas em seus genes relacionados ao reparo do DNA e estabilidade genômica, sugerindo um sistema de manutenção celular excepcionalmente eficiente. Esta mesma lógica termodinâmica fundamenta uma das fronteiras mais audaciosas da biogerontologia, a criopreservação por vitrificação. Diferente do congelamento convencional, a vitrificação usa crioprotetores específicos para evitar a formação de cristais de gelo, preservando a ultraestrutura celular em estado vítreo. Pesquisas recentes demonstram progressos significativos, como por exemplo, a vitrificação e revivecimento de fígado de rato com sucesso, desenvolvimento de nanocriocompressores com menor toxicidade e preservação da integridade sináptica em cérebros vitrificados. A lição do tubarão da Groenlândia e a pesquisa em criopreservação convergem para o princípio biofísico fundamental. A desaceleração metabólica prolonga drasticamente a janela temporal da vida. Esta é, em essência, nossa mais ousada necromancia científica. Não a invocação dos mortos, mas a busca pela suspensão da morte. É crucial notar, porém, que a revivência de um organismo criopreservado completo, especialmente um cérebro com suas conexões neurais intactas, ainda é um objetivo futuro e não uma realidade presente. Mas o que é de fato a morte? Do ponto de vista biofísico e bioquímico, a morte não é um instante singular, mas um processo de desintegração hierárquica dos sistemas que mantêm a homeostase. Segundo a revisão seminal de Degrassi, 2021, na Enciclopédia de Filosofia de Stanford, a morte do organismo como um todo pode ser definida como a cessação irreversível do funcionamento integrado do organismo como um todo. Esta definição vai além da simples parada cardiorrespiratória, abrangendo a perda da capacidade de autossustentação termodinâmica. Bioquimicamente, a morte inicia-se com a interrupção do fluxo de energia, ou ATP, que desencadeia uma cascata de colapsos, como a falha nas bombas iônicas que levam à despolarização de membranas, a liberação de enzimas lisosômicas que iniciam a autólise, que é a autodigestão celular, a ruptura da homeostase do cálcio intracelular, ativando vias de morte celular, e finalmente a perda da integridade do sistema de processamento de informação biológica, o cérebro, na morte encefálica, conforme consenso médico estabelecido pelo relatório de Harvard Medical School em 1968, atualizado por guias modernos como o da Academia Americana de Neurologia. Este processo é a antítese absoluta da vida. É a entropia triunfante. Se a vida é um sistema ordenado que dissipa energia, a morte é o colapso final para o estado de equilíbrio termodinâmico. E é aqui que surge o dilema existencial e científico. Se possivelmente conseguiremos aumentar radicalmente o tempo de vida da nossa espécie, o que fazer quando esse tempo inevitavelmente se esgotar? Aqui nossa necromancia científica se divide em duas frentes filosóficas e tecnológicas radicalmente distintas. A morte como uma falha técnica a ser corrigida, esta visão defendida por figuras como Ray Kurzweil e os proponentes do transhumanismo, enxerga a morte como um problema de engenharia biológica. A solução seria escapabilidade tecnológica, a transferência da consciência para substratos não biológicos ou a correção contínua de todos os processos de envelhecimento, tornando a morte obsoleta. A morte como parte integral da vida. Essa perspectiva, ecoada por biólogos como Carlos Sonnenschein e Anna Soto, argumenta que a morte não é um defeito, mas uma característica emergente de sistemas complexos e multicelulares. Nesta visão, a morte é um preço evolutivo que pagamos pela complexidade. Tentar eliminá-la completamente poderia ser tão catastrófico quanto eliminar a morte celular programada, a apoptose, de um organismo, levaria ao colapso sistemático.
O que fazer quando o tempo acaba? A ciência não oferece uma resposta, mas abre um leque de possibilidades que vão desde a resignação perante um processo natural até a mais ousada rebelião contra a condição biológica. Esta é a fronteira final da nossa metáfora. A necromancia deixa de ser sobre invocar os mortos e se torna um projeto de impedir a todo custo que alguém se torne morto em primeiro lugar. Estudos recentes revelam que a fronteira entre a vida e a morte é mais difusa do que imaginávamos. O processo de apoptose ou morte celular programada, longe de ser um ponto sem retorno, pode em certas condições ser revertido. Pesquisas pioneiras publicadas na Cell 2021 demonstraram que em modelos celulares in vitro, mesmo após a ativação das caspases, as enzimas executoras da apoptose, células em estágios iniciais podem ter o processo revertido mediante intervenções farmacológicas. Este fenômeno, denominado anástase, embora revolucionário em nível celular, a translação desse conceito para a reversão de morte em tecidos ou órgãos inteiros permanece um enorme desafio. Esse fenômeno, do grego para ressurreição, oferece um vislumbre profundo do que é biologicamente possível e impossível. Ele sugere que a transição da vida para a morte não é um abismo, mas um limiar. Um contínuo onde a irreversibilidade é uma questão de grau e tempo. A célula mantém por um período crítico uma memória de sua homeostase, que pode ser restaurada se o estresse for removido a tempo. Paralelamente, testemunhamos diariamente o avanço vertiginoso de outra força disruptiva, a inteligência artificial. Se a anástase nos mostra o potencial de reversão do nível celular, a IA oferece as ferramentas para escalar essa compreensão. Algoritmos de aprendizado da máquina, como os desenvolvidos pelo DeepMind com AlphaFold 2, são capazes de prever com precisão atômica a estrutura de virtualmente qualquer proteína, enzima ou complexo molecular envolvido nos processos de vida e morte. Esta convergência tecnológica atinge seu ápice com a nanotecnologia. Projetos visionários, como os nanorobôs médicos concebidos pelo pioneiro Robert Freitas, descrevem sistemas em escala molecular que, em um futuro distante, poderiam patrulhar nossa corrente sanguínea, diagnosticando e reparando danos celulares in situ. Embora protótipos iniciais e componentes estejam em desenvolvimento, essa visão de manutenção molecular completa ainda é especulativa e enfrenta obstáculos enormes de engenharia, segurança e biocompatibilidade. Imagine uma frota de dispositivos com tamanho comparável a um glóbulo vermelho, programados para identificar e neutralizar os primeiros sinais de apoptose indesejada, reverter o acúmulo de proteínas mal dobradas, um dos hallmarks of aging, realizar manutenção celular contínua no nível molecular. O que emerge deste panorama não é mais a necromancia do imaginário antigo, mas uma engenharia de precisão da homeostase. A IA fornece o cérebro, a capacidade de modelar e prever a complexidade biológica. A nanotecnologia fornece as mãos, os meios de intervir nessa complexidade. Juntas, elas transformam a metáfora da luta contra a morte em um projeto de gestão de sistemas biológicos complexos. Estamos, portanto, não invocando os mortos, mas construindo os instrumentos para evitar que o sistema biológico entre em colapso irreversível. Essa é a nova face da nossa busca milenar, uma necromancia não de invocar, mas de preservação ativa e otimização da vida. E assim chegamos ao cerne da nossa investigação. O que começou como uma metáfora sobre a necromancia revelou-se uma jornada através das camadas mais profundas da biologia, física e da ética. Percebemos que a morte não é um evento, mas um processo. Uma transição termodinâmica do estado organizado para o estado de equilíbrio. Uma dissolução gradual da complexidade que construímos a custo de tanta energia. As ferramentas que desenvolvemos, da compreensão da apoptose reversível, a promessa da nanotecnologia guiada por IA, não são diferentes dos rituais dos antigos necromantes em sua intenção fundamental, domar o indomável. Mas isso nos coloca diante do paradoxo final. Se um dia conseguirmos estender a vida indefinidamente, reparando cada célula, revertendo cada processo de envelhecimento, mantendo o sistema em homeostase perfeita, estaremos ainda vivos no sentido que importa? O que é a identidade quando todas as nossas células já foram substituídas? O que é a experiência quando cada falha molecular é corrigida? O que é a narrativa humana quando eliminamos seu marco final, a morte? A verdadeira necromancia, descobrimos, não está em ressuscitar os mortos, mas em redefinir o que significa viver. O maior legado dessa investigação científica não será a imortalidade, mas a compreensão mais profunda de que a vida deriva seu significado precisamente de sua finitude. E talvez no fim das contas, a resposta não esteja em vencer a morte, mas em aprender a viver com ela, seja por um século, seja por milênios. A jornada científica, como a vida mesma, importa mais que o destino final. Como o físico Erwin Schrödinger refletiu, o que é mais admirável não é que a vida sucumba à entropia no final, mas que ela seja capaz de adiar esse destino por um tempo suficiente para criar consciência, arte e significado. Nossa herança não é a eternidade, mas a notável capacidade de, por um momento, sermos mais do que a pura física.